nem quente. É morno e Jesus estava a ponto de ser vomitado da boca de Jesus. Diz estar rico e abastado e não precisar de nada, sem saber que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu acho que a gente vive num lugar meio assim, né? E Jesus aconselha que Laodiceia troque o ouro corruptível pelo incorruptível. Então, olha só, quer dizer, desde as primeiras igrejas, a gente recebe esse aviso, só que a gente negligencia. E, sinceramente, eu não pensei por que a gente negligencia, mas o que eu acho é que a gente negligencia. Então, está na hora, como a gente está se fortalecendo como igreja, porque está na hora de contra-atacar, está na hora da gente conquistar a terra, está na hora da gente fazer a diferença, a gente precisa se fortalecer aqui dentro. A gente precisa ficar esperto com o que está acontecendo. E o legal é que quando você identifica essas coisas, não é o identificar para ficar com medo, não é o identificar para se proteger, sabe, não, é identificar para contra-atacar. E aqui a gente está falando de guerra mesmo. Quando os planos de um inimigo são descobertos antes do ataque, você tem como se antecipar e fazer uma estratégia melhor que a daquele inimigo. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Tudo bem? Vocês estão comigo? Então, aqui até agora, a ideia é, Satanás não vai desistir de destruir a igreja. Não vai. Esquece. Destruir tudo que a igreja pega e tudo que a igreja é. E ele vai começar de dentro para fora. Não pensem que porque a gente está dentro dessas 4 paredes, a gente está protegido disso. Somos nós que vamos gerar essa proteção, tá? E gerando essa proteção, gerando esse cuidado, a gente vai estar mais inteiro, mais pleno, para sair lá e fazer a diferença. Então, aqui, só para a gente ver, em 1 Coríntios 15, 58... Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Ou seja, o nosso permanecimento firme aqui dentro vai fazer a diferença. Outro, 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Muitas vezes, quando a gente fala em jejum, em oração, em várias armas que Deus nos deu, espiritualmente falando, o próprio pregar, o próprio falar a palavra, porque a palavra ela é vida, né? E tudo que a gente faz é espiritual, tudo que a gente faz tem impacto no reino espiritual, mas quanto mais a gente souber contra o que a gente está lutando, mais eficaz a gente vai ser quando fizer isso. E Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Imagina só, gente, nós, e não só a DP, toda a igreja, sendo capaz de identificar as ciladas do diabo, se levantar contra essas ciladas, para que a igreja seja o mais efetiva, o mais eficiente, o mais eficaz que ela pode ser. Só eu que fico empolgada com isso, só eu que vamos! Eu fico muito empolgada. E aí a gente vai falar agora de algumas ciladas na igreja. E a gente vai ficar um tempinho aqui, tudo bem? E a gente vai começar falando do seguinte, da distração. Na verdade, a distração é tudo que tira a gente no plano. No final das contas, as ciladas que eu vou colocar aqui têm a ver com distração. Elas são distração de alguma forma. Pensa só. Qual que é o plano? O plano é a gente ser salvo, é a gente ser curado, é a gente ser construído para salvar e redimir, certo? Nós somos filhos e colaboradores de Deus para tudo isso. Tudo bem? Aqui, a ideia é justamente o que a gente já falou hoje. 1 Coríntios 15, 58 fala para a gente ser firme e constante. Firme e constante. Nós temos que ficar atentos, porque Satanás vai tentar nos distrair. E, gente, Satanás vai tentar nos distrair, vamos lá. Não dá para a gente atribuir tudo a Satanás. Aqui a gente está falando de Satanás, está falando de carne. Falando de carne, porque a gente dá obra, a gente dá espaço à carne. E quando a gente dá espaço à carne, a gente automaticamente dá espaço a Satanás. Porque ele acha a brecha. Todo mundo sabia disso? Não? Beleza? Se eu dou espaço à carne, se eu me submeto ao que a minha carne está dizendo, e isso é contra aquilo que Deus estabeleceu,
eu estou dando espaço para Satanás sapatear na minha cabeça. É assim que funciona, tá? Então, a gente tem que ser firme e constante. E aqui em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Aqui eu me apego menos ao não nos cansemos de fazer o bem nesse contexto, e me apego mais ao porquê ao seu tempo ceifaremos, o não nos cansarmos e ao seu tempo colhermos, né? Então é isso, não nos cansemos, estejamos com essa clareza de que a distração virá e sejamos firmes para lidar com elas, tá bom? E agora eu vou falar sobre algumas possíveis distrações. Religiosidade. Muitas vezes, isso tem a ver com o ser humano. A gente tem uma necessidade natural de se apegar a certezas. O nosso cérebro gosta disso. Nosso cérebro gosta de certezas. E ele se sente inseguro, ele se sente ameaçado quando a gente lida com incertezas. Algumas pessoas vão ser mais sensíveis a isso, outras vão ser menos. Mas o fato é que a gente não gosta de incerteza. Quando você entra num tipo de tradição ou de forma com que as coisas acontecem, é natural, e aqui eu estou falando de funcionamento humano mesmo, é natural a gente se apegar àquilo. É natural. Isso é do homem. Só que o problema é que isso pode nos tornar religiosos. A religiosidade aparece quando a gente acaba se apegando mais ao rito, mais à forma com que as coisas são feitas, do que ao Deus que gerou aquela forma, do que ao Deus que gerou aquela manifestação, do que ao Deus que gerou aquela tradição. Lembra quando os fariseus, a coisa que os fariseus mais repreendiam em Jesus era ele quebrar tradições, vocês lembram disso? E Jesus veio para trazer algo novo. Não é derramado vinho novo em odres velhos. E odres velhos, a gente aprendeu recentemente aqui também com Marcos, que os odres velhos, eles ficam duros, eles ficam rígidos. E por isso que eles se rasgam, eles se quebram quando entra um vinho novo, porque o vinho novo fermenta. Ele é vivo. Ele entra, ele é vivo, ele gera lá uma comoção, uma coisa diferente. E o odre antigo, que é inflexível, pá, quebra, não dá conta. E aí o vinho novo é perdido. Ou seja, para que a gente receba o vinho novo, nós precisamos nos manter abertos ao novo vinho. Entendeu? Para que a gente receba o vinho novo, nós precisamos estar abertos ao novo vinho. E se nós somos religiosos, a gente se apega mais ao rito do que ao vinho novo. O vinho novo é tudo de novo que o Espírito Santo vai derramar sobre nós sempre. A gente estava falando hoje lá dentro sobre a continuidade, o avanço do entendimento, né? O quanto a gente vai avançando em entendimento. E isso é bíblico. A gente vai avançando em entendimento, a gente vai avançando em revelação, a gente vai avançando em glória. Se nós ficamos rígidos no rito, na forma, na tradição, no nosso entendimento a respeito de uma passagem, muitas vezes, que era o que a gente estava falando lá dentro, nós podemos perder a chance de receber o vinho novo. Então, isso é muito importante. Olha só, agora, até antes de ler aqui os versículos que falam um pouco sobre religiosidade, o que a gente tem que sempre lembrar é de 1 Coríntios 14:40. A gente tem que sempre manter a decência e a ordem. Tudo dentro do reino é feito com decência e ordem. Então, não é que eu vou ter uma revelação hoje, né? Revelou hoje. Eu entendi que isso aqui tem que ser completamente diferente. Não, calma. A gente vai buscar conselho, a gente vai conversar com as pessoas, a gente vai... Entendeu? Porque senão vai ser mais uma distração. Entendeu? Quer dizer, tem que estar aberto ao vinho novo. Mas na rebeldia, a gente tem que estar atento para fazer as coisas com decência e ordem. Gálatas 2, de 3 a 4. Aqui a gente está falando sobre religiosidade, tá? Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à
escravidão. Circuncisão e incircuncisão é a típica questão aqui de religiosidade versus religiosidade. Deus falou em circuncisão, a gente vai circuncidar. Se Deus falar alguma coisa diferente, é aquilo que a gente tinha falado aquele dia. Eu não vou ficar apegado ao processo se Deus não estiver junto. Eu vou só se Deus for. E se Deus falar que é diferente, a gente vai mudar. Mas a gente vai mudar com decência, ordem, respeito aos princípios bíblicos que são inegociáveis. Gálatas também, um pouquinho mais para frente, no 2 mesmo, de 11 a 16. Olha só, eu acho essa passagem muito engraçada, porque Paulo deu uma bronca em Pedro, porque Pedro foi religioso. Olha, pode isso, é o máximo, né? Por isso que eu estou falando, dentro da igreja é muito importante, porque é aqui dentro da igreja que os irmãos vão poder se ajustar, que os irmãos vão poder se ajudar. E aqui foi uma típica situação. Paulo é bravão, né? Tal, era, mas... Olha lá, versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Cefas é Pedro, tá, gente? Resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Vê se Paulo era fácil. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com eles, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todas: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Treta BBB, né? Tipo, Pedro estava lá, Pedro estava junto com os gentios. Aí chegaram os judeus, Pedro saiu, se afastou, filho, não, veja bem, eu não me misturo, né? E aí Paulo, na frente de todo mundo, repreendeu a Pedro, falou, como assim? Não é esse o tempo que a gente, não é essa aliança que a gente está vivendo. A gente está na nova aliança, a gente não está na velha. Então, essa passagem, ela fala um pouco de religiosidade, tá? Vamos para uma próxima. Fragmentação da igreja, essa é uma coisa que, graças a Deus, a gente tem visto que a igreja tem se levantado. Uma das coisas que mais tocam a gente no Descend é isso, que ali era uma igreja unida. A gente viu apóstolos e a gente viu pessoas de diversas igrejas e era uma igreja unida. E eu até vou passar mais rápido por aqui, porque eu acho que a gente entende bem essa questão, mas é importante a gente não esquecer, né? Por que os judeus e a Bíblia, especialmente no Velho Testamento, fala aos seus filhos, repete aos seus filhos, ensina aos seus filhos, conta sobre isso aos seus filhos. Por que isso? Porque a gente hoje pode estar andando numa direção, mas se a gente não continuar lembrando da importância dessa direção, a gente pode se desviar dela, tá? Então, a questão da fragmentação da igreja, a gente também sempre fala, né? Nós somos um corpo. E aí temos partes diferentes desse corpo. E isso acontece tanto dentro da igreja local, com pessoas diferentes, sendo diferentes, agindo diferentemente, tendo chamados diferentes, e acontece no âmbito macro. As igrejas locais, elas também se complementam. As igrejas locais, elas também têm coisas diferentes que eu acho que a gente ainda vai chegar nesse nível de maturidade. Hoje os muros começam a cair, só que talvez, eu não tinha pensado nisso antes, talvez a gente tenha aí um período de ajuste das igrejas caminhando juntas, porque, afinal de contas, até hoje, as igrejas viveram com a sua verdade única. A minha igreja é certa, a sua igreja é errada. E assim como dentro da igreja a gente vive essa lixa, né, de, não é isso, é aquilo outro, tal, pode ser que a gente viva isso num contexto mais macro. Então, pode ser que a gente veja alguns pastores, alguns apóstolos se estranhando, e acho que vai ser também responsabilidade nossa entender esse momento e ajudar esses líderes a passarem por esse período.